Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 23 de junho de 2012, sábado. O verbete é de número 2335. Ele tem 7 páginas, 53 elogios e 15 máximas. O tema é gauchismo. A especialidade é a parasociologia. Quem redigiu o verbete com muita classe e que entende muito do assunto é a professora Eliana, que está aí, muito bem assessorada, e com a comunidade também guasca, gaudéria, farroupilha e gaúcha aqui hoje. Tá certo? Todo mundo está aí. Até o Adélio apareceu. E outra coisa, o professor Eucádio desceu das alturas da monarquia para vir ver a plebe aqui embaixo. É a primeira vez que acontece isso. O assunto muito sério. Enfim, houve uma mobilização, sabe, da vaquejada dos gaúchos, que mudaram o lugar. Não é isso? Não, mas olha, nós temos que fazer assim também uma homenagem aos gaúchos pelo seguinte: é uma das maiores comunidades da CCCI aqui em Foz. É o povo que mais me ajuda. Muitos deles são dos que eu exploro mais, quer dizer, chupo sangue. Na questão da vampirologia e outra coisa, e eu sou bem assessorado, você sabe, que tem o meu amigo que está aqui, está aqui firme, hein? Eu já tinha falado que ele está aqui. O Ex está aí, firme. E tem outros, entende? Tem outros. Agora, a definição. O gauchismo é o conjunto de hábitos, tradições e costumes próprios do gaúcho, habitante do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, caracterizado em parte por traços bairristas, belicistas e anti-universalistas. A retropensenidade automimética. O movimento tradicionalista gaúcho, MTG, o Centro de Tradições Gaúchas, o CTG, o culto exagerado ao cavalo, o churrasco, os rodeios, as gineteadas, as invernadas, a doma violenta dos sul-humanos, a postura belicista explícita na subjugação dos animais e implícita na música nativista, a agressividade da dança, das boleadeiras e dos facões. O fato da maior empresa fabricante de arma do Brasil está no Rio Grande do Sul. O gauchês, o porto-alegrense, a cidade sul-rio-grandense, exportadora de churrasqueiros e sede do festival da mentira, que é a Nova Brecha. Os vastos pampas favorecendo o isolamento e o nomadismo do gaúcho. Olha, eu li apenas uma parte aqui, tá certo? Agora, na parafatologia, a projetabilidade lúcida prejudicada pela filiação cultural exclusivista, a ausência do senso de parafiliação, a paraprocedência enquanto real identidade consciencial, as comunex evoluídas, apátridas, a consciência amparadora, Hércules, identificado enquanto imigrante italiano Ercole Gallo, radicado no Rio Grande do Sul no século XIX e XX. Foi bom que está falando nele e ele está aqui, né? Isso aí mostra a realidade nossa. Agora, gente, na perfilologia nós temos aí o tópico sobre o sectarismo, que, a título de exemplo, 2 iniciativas recentes, originárias do Sul, evidenciando marcantes traços bairristas e separatistas do Estado em ordem alfabética. O Orgulho Gaúcho, de 1905, e o Sul é o meu país, 1992. Agora, tem o tópico, apegologia, 18 nomes próprios de centros de tradições gaúchas localizados fora do Rio Grande do Sul, evidenciando o aspecto do apego às tradições, além do saudosismo da paisagem sulina, seguidos da cidade, estado e país de localização. Isso aqui é muito interessante a gente ver. Entende? Os nomes
próprios do Centro de Tradições. Vale a pena ver isso, para vocês verem como é que é o processo do regionalismo, né? É interessante isso aqui. Pois é. Agora, depois tem um outro tópico sobre a taxologia. São 99 vocábulos típicos do gauchismo, entre substitutivos ou substantivos, verbos e adjetivos, seguindo o significado, denotando aspecto do cotidiano e do linguajar gauchesco. Agora, nós temos aí na remissiologia dos 15 itens, destacamos 5. Bairrismo, cosmovisão humana, elitismo cultural, idiotismo cultural e senso universalista. Frase enfática. O gauchismo, ao modo de outras manifestações bairristas, resulta da ausência de cosmovisão, das consciências inscientes quanto à autoparaprocedência, à autosseriexualidade e à holobiografia. Você ainda defende o próprio bairro, o gueto ideológico, ou mesmo idiotismo culturais retrógrados? Já se considera e vive, de fato, enquanto cidadão do cosmos? A bibliografia específica, eu chamo a atenção, que tem 6 fontes bibliográficas. A webgrafia tem uma fonte. Agora, aqui o gauchismo, a mega-análise feita a partir do João Paulo. Cultura, orgulho, vaidade, tradicionalismo, bairrismo. Belicismo, umbilicocentrismo, ufanismo, separatismo, saudosismo, nativismo. Fechadismo, regionalismo, provincianismo, neofobia, xenofobia, parasociologia, geopoliticologia, convivialidade e retropensenidade. Agora, para dar uma conotação ainda maior, hoje o tema aqui do dicionário é autoparacerebrologia. Essa é terrível, né? Olha, ninguém marcou isso, aconteceu, né? Agora, o argumento é autoconscienciométrico-lógico. Eu chamo a atenção para a argumentação que tem 18 categorias de ocorrências interconsciencial básicas relativas ao paracérebro. Tem muita gente perguntando sobre o paracérebro, aí já tem umas ideias que vale a pena pensar, ponderar e pesquisar. Professor, no verbete do dicionário, em caracterologia, página 10, item 17, a auto-organizaciologia poderia detalhar a autopsiconeuroimunologia? De que modo podemos aprofundar os estudos nessa área da psiconeuroimunologia? O caso todo é o seguinte: seria bom a pessoa começar a estudar o seu estado vibracional, a sua capacidade, por exemplo, com o arco voltaico crânio-chacral, qual é a sua capacidade em matéria de ectoplasmia, ectoplastia, como é que é você, por exemplo, perante o processo da natureza, com fitoectoplasma. Tudo isso aí vai ajudar a psiconeuroimunologia, que é o aumento do processo da defesa orgânica, defesa do organismo, do corpo. Agora, uma coisa muito séria que tem. Nesse caso, é bom a pessoa estudar o macrosoma. Se ela tem macrosoma, porque o macrosoma tem uma tendência de aumentar as defesas do organismo da pessoa. Então, se vai estudar a parte da neuroimunologia, que é o processo que mexe com o sistema nervoso central e o periférico, isso aí é muito importante. Agora, nos itens 18, página 10, item 18, autopsiquismologia. O que é a autoparatécnico-pensenologia? É quando a pessoa começa a usar todos os fenômenos e manifestações energéticas que já têm uma conotação extrafísica. Então, por exemplo, a área, por exemplo, de tudo que tem manifestações de efeitos físicos, ou que mexe com o processo ectoplasma, o ectoplásmico, tem relação com o processo da paratecnologia junto dos pensentes. A outra coisa séria é a pessoa pensar na extrafisicologia, naquilo que ela faz. Por exemplo, a pessoa pode perguntar: esse mês que passou, o que é que eu fiz em matéria de processo extrafísico? Que tenha
alguma relação mais íntima com o processo extrafísico. Nós aí vamos ter, então, alguma ideia da auto-para-técnica e cenologia. Professor, a liderança é meu traço forte, mas percebo que o autoritarismo acompanha muito esse traço e talvez esteja relacionado ao passado. Isso poderia estar relacionado à monarquia? Quais temas relacionados posso estudar para aprofundar e superar esse trafar? Seria bom era você fazer o curso, não é, sobre o processo monárquico, a turma tem trabalhado com ele. Quando é que vai ter esse curso? Alguém sabe? Não tem ninguém aí hoje, né, da turma? Pois é. Isso aí que seria bom aqui no caso. Agora, ó, você que é carioca aí, que é do Rio de Janeiro, tem que pensar nessa situação e ver como é que é. E olhar na sua biografia o que é que tem de alguma coisa que mostra, né, alguma coisa da corte. O que restou, remanescente da corte. Agora, aqui ó, já é para você. O termo gauchismo não é o mesmo que tradicionalismo gaúcho. Gauchismo se referia aos encontros onde se praticava passeios a cavalo, churrasco e a cavalaria entre mouros e cristãos. O segundo termo nasceu após a Segunda Guerra com o positivismo. O primeiro CTG nasceu dentro da Brigada Militar. Por incrível que pareça, era uma forma de dizer que nós somos brasileiros. Não podemos esquecer que essa ideia de separatismo não é bem assim. A farroupilha, movimentada pelos liberais, não nasceu no Rio Grande do Sul. Ele deveria ser conceituado por movimento, pois a Revolução não ocorreu. Partiu de maçons e tinha a ideia de implantar a República no Brasil. Agora, aqui ele está perguntando, por que mineirismo, carioquice e antonimologia? Quem está falando é o Edir Dal Bosco. Certo, Rio Grande do Sul. Tá nosso amigo, né? É um problema entre gaúchos. Não, olha, a questão é a seguinte, gauchismo, pelo que eu estudei, Dal Bosco, é bem mais amplo do que você colocou aí. Hoje, gauchismo é um termo que abarca a ideologia do gauchismo. Né? Então, eu também conheço isso por aí. É uma questão cultural bem mais ampla do que só esses encontros, enfim. É aquele negócio do lato sensu. O lato sensu é o gauchismo. E a antonimologia do Bosco é uma técnica do verbete, do conforto da técnica debetográfica. A antonimologia é tudo que não é, né, o termo, a expressão. A gente não está dizendo que... me desculpem aí, que mineiros e cariocas também não são bairristas, não tem esse traço, né, do ismo, mas é que não é, na técnica do verbete, é o que não é gauchismo. Então, realmente, o mineirismo não é o gauchismo, a carioquice não é o gauchismo, ou a baianice, sei lá, o baianismo, como quiserem chamar, em outras culturas. Então, é essa a intenção aqui. Não estou livrando a cara dos mineiros nem dos cariocas por enquanto. Só para reforçar o que você falou aqui no Ruais, ó, gauchismo é costume, hábito de gaúcho, habitante do Rio Grande do Sul, que está bem convergente com o que você colocou aqui na definição. Palavra ou modo de expressar-se típico do falar gauchesco. Agora, o Dal Bosco tem todo o direito de defender a terrinha. Né? Certo. Sou tenepsista há mais de um ano. Logo nos primeiros meses, durante alguns dias, veio o nome de Florence Nightingale e Hildegard, na ocasião, acompanhado de intenso processo de exteriorização. Suspeito de alguma atuação minha no período da Segunda Guerra, mas do extrafísico. Existe alguma informação sobre alguma amparadora na conscienciologia com o nome de Hildegard? Alemã, enfermeira, atuando na Segunda Guerra, ou em outro momento histórico? Não, que eu saiba, eu não conheço nenhuma, não. Não sei se tem. Sou de São Paulo, voluntário e professor do IPC, 49 anos. Tenho bom parapsiquismo e principalmente clarividência, que fui aprimorando a partir dos cursos feitos no IPC. Essa semana tive diagnóstico de catarata. Foi dito para retornar em 6 meses para a nova avaliação. Gostaria do parecer do senhor. Não, se você tem clarividência, você vai superar o processo da catarata, vamos fazer força. Não, é preciso de ver, né, o que é que tem, né?
Tem que ver um diagnóstico, pelo menos. É preciso ver o que é que vai fazer. Se examinar. Vamos pensar positivo. Preciso ver. Agora, eu entrego, então, o Rio Grande do Sul para você, em São Paulo. São Paulo não, italiano. Agora, não pode falar italiano, porque no Rio Grande do Sul é cheio de italiano. Mas é uma barbaridade, tchê. Nós próprios aqui, irmão Freud, somos italianos. Você me permite, o vaquiano, eu abrir a porteira da estância? Mas eu permito, tchê. Mas abre a porteira, tchê. Que é isso? Peço licença à Preta e ao vaquianos e os conterrâneos para fazer uma abertura desse verbete, dizendo que se trata de um baita verbete, e tem todas as indicações que a gente apresentou, mas apenas eu vou fazer um comentário para ver se aceita algumas sugestões. Você fala sempre em Caldere, pá, querência, pampa, não fala em lenço, fala em rincão, não fala em rincão, pá. Tanto na taxologia como na apegologia, fala todos esses termos mais usados, né, que são empregados. E também lá no mito fala o centauro, não sei se puder acrescentar dos pampas, não sei se existe só o centauro, a palavra centauro. Gostei que você acertou o Ilex paraguaiensis, todo mundo fala em Ilex paraguaiensis, achando que é do Paraguai. E na taxologia tem 3 palavras que, no meu conhecimento desde das lides tradicionalistas, a gente fala em bochincho em vez de buchinche, é mais utilizado. Serigaita, não sei, muito usado, sirigaita. Está tudo no dicionário, mas o populacho é mais, como assim, chumbrega, a gente diz mais chumbrega em vez de chumbrega, não sei eu vi até talvez os dicionários... Essa correção até na mega análise do João Paulo. Eu tirei esses vocábulos aqui, todos desse vocabulário rio-grandense, que ele reúne 4 grandes vocabulários gaúchos, né? E embaixo tem dicionário gauchês. Não tem variações dessas e aqui palavras? tem chuprega, aqui é sirigaia. Eu fui fiel a essa minha fonte aqui. Acho que é mais literário e clássico. Mas pode, mas tem variações, sim. Até ali broaca e broaca eu botei a diferença, né? Nas outras eu não coloquei. Fala todos os termos mais tem reboldosa. Então, broaca não é mocreia. Broaca não é mocreia. Quando você fala da República Rio-Grandense, ali na exemplologia, não vi citado o 20 de setembro, que é uma data importante. Pois é, 20 de setembro. Foi a data. Que é a data que iniciou a Revolução Farroupilha, né? Que hoje é um feriado estadual. Também aqui se fala em música, mas no sentido de estar implícita a agressividade das danças bolhadeiras. Também eu sugeriria falar na música em si, que começou com a Califórnia da Canção e depois se espalhou por um monte de festivais regionalistas. E por último, vocês convém citar a Expo Inter, que é um fato do Rio Grande, que é a passarela mais dos animais do que dos peões. Uma feira agropecuária. Eu vou te dizer o seguinte, Arcádio. Tinha muita coisa, né? E o objetivo do verbete não era expor a cultura gaúcha, né? Como um todo, que é muito vasto. Mas eu fiz esse recorte específico do gauchismo com essa excepção. Então eu tive que fazer uma seleção, uma mega síntese, né? Que é a técnica do verbete, você faz uma macro pesquisa e depois tenta fazer uma mega síntese. E eu escolhi então as questões que eu considerei, os fatos, enfim, as ideias, os nomes, eu considerei que mais iam contribuir para a tese deste verbete aqui. Muita coisa ficou de fora, com Tudo certeza, bem, mas aqui não cabia. Mas aqui para o público externo. Então, mas obrigada pela sua E outra coisa, queria que me explicasse, que eu não conhecia aqui
no estrangeirismologia, o dinossauro. Ah, sim, o dinossauro. É o bicho mesmo? É o Pampadromeus barberanae. E aqui é também uma brincadeira que é um legítimo dinossauro gaúcho. Ele foi descoberto recentemente, um antecessor do dinossauro, com 232 milhões de anos. E primeiro aqui descoberto no Brasil. E foi batizado com esse nome, Pampadromeus barberanae. Mas segundo a Adélio, tem representante dele, né? Nós somos jurados, né? E Pampadromeus significa corredor dos pampas. Então, é o nome. Até dinossauro lembra. Tá bom. Foi muito bom a qualidade, Tchê. Eu estava com vontade de colocar uma sentinela lá hoje, lá naquela porta, para saber se vai chegar algum gaúcho retardatário. Por quê? Agora me Estou de olho para ver se vai chegar algum retardatário. Agora me deixa abrir a porteira paulista aqui. Italiana também. Agora, na página 1, patologia segunda linha, agineteadas. Isso é porque eu não sei o que é. As gineteadas são torneios de laço, né? As gineteadas são torneios de laço, viraram torneios, mas na verdade é um hábito, é uma lida do campo lá, né, do gaúcho, que é laçar o boi, o bezerro, né, enfim. E hoje eu tenho eu pessoalmente confesso, nunca gostei desde a infância, achava isso extremamente agressivo e ruim. Torneios grandes, chamados de rodeios, né? Grandes torneios, são grandes festas dentro do Rio Grande do Sul, onde tem competições, né? Como tem lá, como é que se chama lá em São Paulo, tem os rodeios, os grandes rodeios, são chamados de gineteadas. Esse rodeio de Barretos, perto de Minas, tem influência mineira. Agora, ó, ginete quer dizer cavaleiro, né? Rodeio ginete, né? O cavaleiro, gineteada, o ginete. Né? As habilidades do cavaleiro, enfim, se mostravam muito, né? A gaúcha exibido, eles gostavam de se exibir bastante, enfim. E hoje tem muitas dessas festas, né? Desses eventos no Rio Grande do Sul, anualmente tem. Agora, na binomiologia, segunda linha, página 3, o binômio abigeato contrabando enquanto realidade da pecuária gaúcha. Aí é roubo de gado? Abigeato roubo de gado. Isso, exato, tem roubo de gados no dicionário. Abigeato é roubo de gado. Roubo de gado. Isso aqui é acontece comum. também muito isso. É muito comum, gente, hoje no Rio Grande do Sul. E aqui também, no Paraná. No Paraná, na fronteira, o gado é roubado. E o contrabando também, né? Gado que é vendido, que é contrabandeado, que vem do Uruguai para o Rio Grande do Sul e vai, né? Sem qualquer fiscalização, sem qualquer processo aí comercial legal. O abigeato é roubo, que acontece bastante. Eles roubam, desculpa a pergunta, mas roubam também gado que vem do Uruguai, é isso? Aqui, no caso, o roubo do gado gaúcho. Ele é roubado e ele é levado para outras partes. E o contrabando é a entrada de gado, né? O Uruguai é a saída do, né? Sem controle sanitário, sem processo do ICMS. Uma última coisa na feminologia, essa escritora cronista Lia Luft, É Luft, escritora. Mas ela escreve sobre o Rio Grande, não? Ela é parente da Lucia. Não, aqui eu coloquei, eu procurei colocar 3 nomes, assim, na verdade, na escrita, eu fiz uma escolha, né, podia ter colocado da área política, enfim, de 3 escritores conhecidos, importantes, né, já de renome, o Érico Veríssimo, o Marco Quintana e ela. Uma última coisa, só uma sugestão, você o Carta, se quiser. Aqui a peologia, né, tem esses 18 aqui. Seria bom pôr o de Foz do Iguaçu, talvez, se você quiser.
O que eu fiz além do, olha, você vê ali, você viu na patologia que são 2.555 CTGs no Brasil. De Foz, só porque nós estamos de Foz. Sabe qual foi a minha escolha aqui, seleção, até que o Sovaldo destacou? Eu procurei os nomes que mostravam essa coisa do saudosismo, essa coisa do apego, né? Aquela coisa de saudade, gaúcho que está longe há 40 anos, mas ainda morre de saudade. Bom, verbete, isso também está bom, a sugestão, só se você tá. quiser. Não, eu até ouvi o de Foz, mas o de Foz não tem no seu nome essa conotação, eu destaquei. E esse CTG eu já fui lá várias vezes, como paulista. É perto da minha casa. Obrigado. Então, ele não tem essa conotação saudosista foi que eu selecionei para fazer essa listagem. Diga, Rosa. Na folha 2, na página 2, na quarta linha da patologia. Podia falar mais sobre a pedagogia do gauchismo utilizado na rede de ensino? Certo. Aqui, eu encontrei 2 teses de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falando sobre essa pedagogia do gauchismo. O que é isso? É que hoje no Rio Grande do Sul existe uma verdadeira pedagogia, né? Dessa cultura, dessas tradições. Então, isso é incentivado nas escolas públicas, em termos, por exemplo, no mês de setembro, que tem o 20 de setembro, a criançada vai piochada, né? Até é mais sério. Piochado, gente, é vestido de gaúcho. A bombacha, a bota, o chapéu, as mulheres, as prendas com aquela roupa, né? De aquele vestido rodado, de prenda. E mais engraçado ainda é você ver, por exemplo, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, obriga quase, né? Os funcionários a trabalharem piochados durante o mês. As repartições públicas é muito comum. Não, e vamos ser sinceros. E também as prendas aparecem produzidas. Tem prendas. Gente que faz a maior questão de se piochar. Não precisa nem prendas a prefeitura, produzidas. a empresa, a repartição pública pedir, eles fazem o maior orgulho e satisfação em ir piochado. Então existe toda assim uma pedagogia, um processo bastante infiltrado, quase assim, que não se percebe, né? Mas que incentiva, que motiva, que faz exaltação desse processo o tempo inteiro Eliana, perdão, desculpa. Eu vi lá na redenção justamente isso que tu comentou. O pessoal, eu não sei se era um movimento, alguma coisa. No Parque da Redenção em Porto Alegre. Isso, na Redenção. Localiza bem. O pessoal se vestiu de gaúcho e andavam juntos com faixa de orgulho, somente fazendo isso. Eu não sei se é algum movimento, algo parecido. Agora, eu sempre conto aquela história que eu acompanhei. Uma indústria ia ampliar os processos no Rio Grande do Sul, e o problema maior do Brasil, grande e tal, aí a primeira orientação que eles tiveram para implantar a indústria lá no Rio Grande era colocar um líder de lá, um gaúcho, porque senão não ia pegar. Agora, tinha gente do exterior, tudo alto gabarito, colocaram um cara que pensaram lá para ele ser o líder. Senão, não ia dar nada certo. As portas não se abririam. Isso tudo aconteceu. Não foi em Porto Alegre, não. Era no interior, para instalar uma big indústria. Instalaram. Bem grande. Outra coisa, se vocês me permitem, vou me arriar em vocês, mas como eu ouvi muito lá em Porto Alegre, mas vocês não são daqui, né? Eu vi isso durante 4 anos lá. Uma coisa bacana também foi que, assim, eu teve uma personalidade que eu conheci que, essa questão do bairrismo, que o cara tinha orgulho de nunca precisar ter saído do Rio Grande do Sul. Orgulho. Mas era algo assim que chamava atenção, tá? Agora, se tu me permite, Liana, assim, o card eu não consegui emplacar nenhuma contigo, eu vou tentar uma aqui. Masculinologia, ali eu acho que não dá para faltar o guri de Uruguaiana, né? O personagem, o guri de Uruguaiana, esse? Esse guri de Uruguaiana é um comediante, ele é o Krog, ele é inclusive alemão, ele faz um gaúcho muito engraçado, tipo
bigodão, assim, com aquele sotaque forte. Bem caricato. Ele é chamado guri de Uruguaiana. Mas, Colares, deixa eu te colocar uma questão aqui. Esse verbete é para a enciclopédia da Conscienciologia. Ele vai ficar depois de mim, depois de nós. Então, você tem que colocar questões, trabalhar o tema da forma mais ampla possível, para que quem é fora do Rio Grande do Sul que entende quem é o guri de Uruguaiana. Me perdoe o mau jeito, mas não cabe. Não, esse aí deve ser representante daquele cara de Minas, aquele. 200 anos depois, quem é tem que um vai nome lá saber daquele quem é o sujeito lá. Mas até certo ponto ele é propulsor da cultura do gauchismo. Mestre da Capitinga. Deve ser esse aí, deve ser o representante. É um gaúcho caricaturado, ele é muito engraçado, gente, bastante engraçado. Mas ele deve ser o Zé Carioca dos Carioca. Agora uma última questão, professor. Eu tive assim 4 anos em Porto Alegre, foi o período da minha, eu sou daqui. Foi literalmente o período da minha movimentação holocármica. Só que eu não consegui identificar o que era o epicentro de tudo. Ou por quê. Como é que eu faço para identificar o quê? O que foi o epicentro daquela movimentação holocármica que eu tive no Rio Grande do Sul? Eu fiquei 4 anos em Porto Alegre. Mas aí tem que estudar, né? Tem que ver o que aconteceu. Agora, de qualquer maneira, é um dos níveis mais altos do Brasil, é Porto Alegre. Matéria intelectual, tudo isso, é um dos tops do Brasil, não pode fugir disso. O nível de intelectualidade do Rio Grande do Sul é sério. É um fato. Mas isso já não pode esquecer. Né? Pode ser isso que você foi lá, né, para pegar. Tem moça que foi para lá e falou assim, você vai ficar com as panturrilhas mais fortes. Você tem que subir muito morro e descer em Porto Alegre. Então, as pernas das moças ficam mais musculosas. Sabe como é que é? De subir e descer morro. Isso é um fato. As gaúchas, de modo geral, têm as panturrilhas, a barriga da perna saliente. Entende? Isso é um fato. Por exemplo, se o meu avô estivesse lá, ele ia gostar, que ele gostava de olhar e falar isso. Né? Chama lomba. As lombas. Leandro, uma questão social que eu considero importantíssima para ser relatada é a questão, primeiro, do machismo, até o fato da mulher ser chamada de prenda, como se ela fosse um prêmio que é dado. Prenda. Um cavalo, né? Cavalo, prenda. Mas agora eles falam isso com amor, com muita afetividade. Inclusive da violência com a mulher. É um Estado que tem uma representatividade bem séria na questão da violência com a mulher. Então, há estudos, casos e relatos, e a mídia cobre esses fatos. Então, eu vejo assim, que esse machismo, ele não é uma mera caricatura ou algo engraçado apenas para ser ridicularizado. Eu acho gravíssimo. Agora, por outro lado, a gente tem que lembrar o seguinte, o Rio Grande do Sul cria, fornece e desenvolve muitas mulheres líderes. Eu vejo cada turma que trabalha conosco. Tem muita mulher líder. Elas para escaparem de toda a questão, elas têm que ser brilhantes, elas têm que ser acima da média para elas poderem conseguir. Mas só para a genética. Só um detalhe, Malu, você falou sobre isso, né? A gente percebe nas empresas lá que ainda há problema com as mulheres líderes. Uma delas ganham menos do que os homens. Vamos supor, tem uma mulher que é gerente e equipara um gerente homem. Ela ganha menos. E lá a gente nota muito que tem essa questão das empresas, né? Familiares, tá? Por exemplo. Eles sempre deixam, quer dizer, sempre é uma palavra que a gente não deve usar, mas a maioria das empresas que a gente conhece lá, as mulheres da família ficam fora. Elas não têm possibilidade de estar, né, administrando ou estar na empresa. Mas a gente encontra muita mulher boa, líder. Eu gosto definida. de receber um dado em Porto Alegre, que tinha um senhor, Gaúcho Ferreira, quando terminou o curso, ele fez um depoimento e falou assim, a senhora com toda, eu era professora, a senhora com toda mulher, a senhora fala muito, mas até agora eu não vi a senhora falar nenhuma besteira. Foi uma elogio. Você ganhou dia. Esse é um elogio de macho. Tá certo. Elogio de macho.
essa questão do machismo é tão séria, professor. Escuta, foi lá que aconteceu o maior problema para mim com o processo do mantra que eu colocava energia. Foi lá. Foi preciso, porque o ambiente estava pesadíssimo. E foi lá também que eu tive um curso daquele que a gente colocava a pessoa na porta para devolver o dinheiro do curso. Todo mundo vai embora. Então eu fazia aquele negócio dos ouvintes. Entende? Aí saiu um casal, saiu uma pessoa, saía outro. Alguns saíram. Isso em Porto Alegre. E seu curso de sexomática, como é que foi lá? Não, aí houve muita briga, mas é que eu fazia mulheres separadas dos homens, porque eu não sou besta, né? Senão eu poderia ser linchado. Teve lugar que eu falei que o negócio não foi fácil. Era separado. Agora, lá eu tive uma vez um negócio muito sério, que eles prepararam o melhor lugar para dar um curso. A hora que foi, o ambiente não cabia talvez nem 70% do povo que apareceu. Então eu tive que chegar, reunir todo mundo na porta lá do prédio, sem eles entrar, porque já estava tudo cheio. Falei assim, amanhã eu repito tudo para vocês. Foi um jeito, isso tudo foi em Porto Alegre. Agora, outra coisa. Eu fui para lá, então descobriram para nós o primeiro hotel melhor que havia. O hotel era de prostituta de um lado assim. Então toda vez que você saía e entrava no hotel, tinha 20 prostitutas na rua, esperando, cumprimentando a gente, etc. Tal. Isso foi a primeira vez. Aí eu comecei a ver, não, eu acho que Porto Alegre eu tenho que olhar com mais detalhes aqui. Da outra vez, eu vou para o outro lado da cidade, vamos ver como é que dá. Agora, o hotel até que era bom, entende? Mas fora era um tal, mas eu contei no primeiro dia 20. E elas ficavam 2 a 2, eu não sei por que aquilo. Tinha 20 na rua. Valdo, e o caso da bandeira lá, que se contou muitas vezes? Não, o pior não é bandeira. O caso é o seguinte, nós fomos lá e vamos fazer um grande evento. Então, teria que colocar o processo que era Instituto Internacional, sabe? Instituto de Conscienciologia Internacional, aquele negócio todo, de Projeciologia e Conscienciologia Internacional. E com um nome internacional enorme. Então, eles colocaram lá que era o evento do Instituto, agora, aquele internacional, com o nome do Instituto, eles colocaram no Rio Grande do Sul, todo o mapa. Aí eu falei assim, gente, só tira aquilo lá, porque eu não quero que eles me chamem de louco ou bobo. Nesse caso, eu sou retardado mental. Eu falei assim, mas por quê? Mas está tão bonito. Eu falei assim, tá, parece que vocês trabalharam muito, mas veja, internacional dentro do Rio Grande do Sul. Como é que faz? Quem é que quer defender? Alguém quer defender isso aí? Aí o povo tudo abaixou a cabeça, foi lá, tiraram o negócio. Isso tudo aconteceu. Você estava lá nesse dia? Você chegou a ver isso? Não. Eu acho que a Valquíria estava lá naquela época. Agora, a intenção era boa. Eu pedi a eles, me desculpem, mas a gente não pode deixar isso aí, porque isso aí é contra a gente, mostra que a gente é muito burro, porque está contraditório, não dá. Agora, tinha que ser, né? Instituto Internacional dentro do Rio Grande do Sul. Tudo bonito. Enorme, era um banner, sabe como é que é? Enorme, bem feito, colorido. Eu falei assim, eu sinto muito. Agora, só para comentar uma coisa que eu vi aqui. No segundo ou no último curso que o senhor deu sobre sexomática, foi em 2000, eu estava lá, foi para homens e mulheres juntos. Foi o quê? Foi junto? Para homens e mulheres não, juntos. Foi os últimos que eu dei em vários lugares estavam juntos. Mas aí eu já tinha domado as feras. Eu já tinha dado o curso lá antes. Não, e mais light, não podia. Agora, o processo que eu sempre dava, no sábado para mulher, no domingo para homem. Agora, o melhor da história é que as mulheres chegavam assim, o senhor vai falar amanhã, a mesma coisa que o senhor falou para a gente, vai falar para o nosso marido. Vou, pode deixar. O negócio era bravo. Agora aqui, sobre o DAC na definologia, 4ª linha, poderia explicar qual a razão do Paracelso ser a ultra essência consciencial? Olha, vocês é que deviam responder isso.
Paracérebro é a ultra-essência consciencial. Fala aí para nós. Seria bom. O paracérebro, que é a real realidade da consciência. Não, e não tem outra coisa depois dele, é o Nectus Ultra. É a ultra-essência mesmo, que não tem outra. Até nós entendemos, ele não vai ficar com a gente depois que a gente tiver a segunda dessoma, a terceira dessoma. Pois é, o CL. Ele vai ficar e ele não muda, né? Ele vai tendo várias vidas, tendo vários cérebros e o mesmo paracérebro. Então, o que mais fica com a gente, e depois também, quando a gente liberar, não tiver mais que nascer aqui, ele vai continuar com a gente até onde a gente entende. É o top da personalidade. Agora, para você, em Crescendologia, página 3, poderia ampliar o Crescendo Mercosul, União Europeia, Estado Mundial? Aqui a ideia é para fazer bem o contraponto, né, já que a gente destaca aqui a questão do anti-universalismo, do separatismo, né, que permeia, né, ainda essa questão do gauchismo, uma ideia ao contrário disso, é um crescendo. O Mercosul, né, que é aqui algo um pouco menor, a União Europeia, que aí são mais países, até chegar tem também a Unasul. Unasul, isso, faltou Unasul. Tem uma série de condições aí. Isso, que falar outra coisa, ontem. Tem também aquele, como é que é? O Cone Sul. O Cone Sul, isso. Eu até pensei, Mercosul ou Cone Sul? Não, vou colocar o Mercosul, não, que acho que é alguma coisa que está mais ampla. É justamente para fazer o contraponto, né? A gente está colocado ali a questão desse movimento separatista aqui, no página 4, sectarismo. Talvez alguém vai perguntar. O Sul é o meu país, mas vou aproveitar aí o seu gancho. Isso aqui é um movimento que existe, ele foi fundado em 1992, tem uma carta de princípios, e eles estão fazendo encontros, enfim, e estudando para transformar o regime federalista em confederativo, para que Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná sejam estados confederados, independentes. Então, é um negócio impressionante, mas isso aqui é atual. Olha, 92 é sério. E eles falam que não tem separatismo. Olha, é uma instituição criada com a finalidade de elaborar estudos para avaliar as possibilidades de emancipação política e administrativa dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, desencadeando um amplo debate na região sul sobre o tema da autonomia, através da reforma do regime federalista para a adoção do regime confederado. Vamos fazer um plebiscito aqui para saber se vocês querem ser confederados. Né? Agora, Sindomologia, página 3. Poderia comentar sobre a síndrome da interiorose e citar exemplos? Eu acho que nesse processo do gauchismo acontece muito, né? O que a gente vê é que tem o pessoal lá que tem esse processo mais exacerbado, na verdade sofre da síndrome da interiorose. É o seu mundinho, é o seu bairro, é a sua cultura, é o seu grupo mais próximo, e não está aí com uma visão ampliada de que é um mundão aí fora, a terra de todos, que eu digo lá na fatologia, que é um verbete do Sovaldo. Gente, essa é a terra toda, para toda a humanidade, não esse pedacinho. E você sabe que o Rio Grande do Sul, lá em 1800, ele tinha o nome de continente, lógico. Tanto que tem um famoso livro do Érico Veríssimo, que abre aí a trilogia dele, O Continente. Quer dizer, o Rio Grande do Sul era um continente, gente. Continente, São fatos, gente, tá? Não são opiniões. Eu só trouxe fatos no verbete porque aí não tem, né? Não é a minha opinião, pessoal. Gostaria de saber qual a diferença entre a cosmoconsciência e a mega-euforização em relação aos efeitos e durabilidade. O que o senhor percebe em relação ao seu paracérebro quando teve a experiência de cosmoconsciência? Olha, a experiência da cosmoconsciência talvez, se não for o melhor, é um dos melhores extrapolacionismos parafenomênicos que pode ocorrer com uma pessoa. Ela sente uma expansão que já dá uma ideia do que é que o serenão sente. Então é um extrapolacionismo. Agora veja, para alcançar essa condição, existe assim preâmbulos, como se fosse um processo de preparação mesmo, de ensaio, porque a pessoa ela não pode alcançar aquilo de uma hora para outra, porque o gap
entre a condição do pré-serenão para o serenão é muito grande. Então, ela tem, como se fosse assim, ensaios iniciais. E aquilo, então, se amplia para dar expansão da consciência dela. Agora, essa expansão, ela aparece principalmente na questão da cosmovisão. Então, é aí que a pessoa parece que ela tem uma, vamos dizer, omnivisão das coisas do cosmos, ali dentro. E isso é difícil de expor, porque a pessoa, às vezes, não tem ainda recurso para colocar toda a sua vivência em palavras. Então, a cosmoconsciência não é fácil. É uma coisa difícil, que tem que ir com calma. E, pouco a pouco, gradativamente, para a pessoa não só entender, mas e depois, o mais difícil, expor a vivência. De modo que nós temos que estudar muito isso. Agora, a verbetógrafa. Os gaúchos têm fama nacional de serem muito bairristas, com tendências separatistas, bélicas, cultos e com linguajar próprio. Quase um país à parte. Na sua opinião, isso se daria pelo holopensene sui generis daquele Estado, a paraprocedência grupal ou outra razão? Olha, pois é, estudando a história do Rio Grande do Sul, a gente vê que teve questões também históricas e geopolíticas e também os aspectos geográficos. O Estado, aqueles vastos campos, né, onde o gaúcho ficava muito isolado, sozinho, nômade. Havia muita influência dos países da Bacia do Prata, que a gente chama Uruguai e Argentina, que tinham também essa cultura. A gente vê isso é estudado pela geografia. Países e regiões onde a pecuária é prevalente, essas regiões ficam mais atrasadas, ficam mais isoladas, ficam menos abertas à renovação cultural. Então, eu acho que essa geografia também, de alguma forma, favoreceu esses traços, né? Eu acho que, claro, que tem a paragenética, tem todo o processo aí grupocármico, né? Mas eu acho que isso foi sendo cultivado, isso foi sendo alimentado ao longo desses 2 séculos, né? Mas é antigo, gente. Isso em 1835, que foi quando aconteceu a Revolução Farroupilha, isso já era muito forte. Só que o motivo dessa revolução, o separatismo ali, era um processo econômico. O charque, né, que era produzido, o imposto aqui no Brasil era muito mais alto do que Uruguai e Argentina, e o produtor brasileiro perdia muito. Então, eles queriam, os grandes proprietários rurais, queriam a independência do Rio Grande do Sul para poder enfim, né, gerenciar esse processo e não estarem subordinados ao poder central brasileiro. Então, vários desses motivos contribuíram, mas não vamos esquecer nunca do processo aí paragenético também, das nossas outras vivências. Na Fatologia, página 2, 4ª linha, fale-nos a respeito do sentimento excessivo de pertencimento. Pois é, a questão do pertencimento, né, que em algumas situações até é positivo, no momento em que a gente se sente pertencendo a um grupo, enfim, né, e podendo compartilhar isso sem exagero. Lá no Rio Grande do Sul, a gente percebe que ele é excessivo, ele é exagerado, ele é fomentado em excesso, e aquilo vira assim como se fosse a base, a alma do gaúcho, né? Não, eu estou 40 anos fora do Rio Grande do Sul e as pessoas ainda dizem, a gente ouve, né? Não, mas eu estou 40 anos vivendo no Paraná, mas eu sou gaúcho, né? Na verdade, sou gaúcho. É um negócio que é excessivo e eu acho que é patológico. Não, e do exterior, quando você encontra com um gaúcho, ele não pergunta como vai o Brasil. Como é que está lá a minha república? É isso mesmo. Como vai o Rio Grande? O Rio Grande. Rio Grande. Agora, em mitologia, página 3, poderia explicar o mito do centauro? O mito do centauro é que o gaúcho, isso até mais para trás, né? Agora tem menos gaúcho a cavalo, trabalhando nisso. Ele tinha muita habilidade com o cavalo, ele era muito bom. Então, houveram escritores
europeus que vieram, né, no início do século XX, final do século XIX, e que comparavam o gaúcho com o centauro. Mas veja, a gente não pode falar, esse homem é um cavalo. Você não pode falar, isso está xingando o cara. Ele virava, até o centauro. Ele virava o cavalo, né? Então, esse é o mito do centauro, porque pela a ligação, né, quase a simbiose do homem com o cavalo, lá no Rio Grande do Sul. Tem uma parceira que tem ótimas qualidades, se enquadra bem para ter um relacionamento comigo. Porém, muitas vezes, quando estou com ela, sinto uma sensação de bloqueio na região do peito, carência afetiva com ausência de afeto, além de prejuízo da minha parte emocional. Quando isso acontece, cobro da minha parceira. O que devo fazer? Olha, seria bom vocês trabalhar o estado vibracional junto. Quem sabe que vai dar certo, né? Melhorar o ambiente, fazer um holopensene mais adequado, para ver como é que fica isso. Você coloca ali na patologia, né, na página 2, a questão da rivalidade futebolística, né? Isso tem muito a ver com a questão da revolução também, né, da própria questão das guerras, né? Por que mais, né, por exemplo? Aí, bom, a gente percebe que a rivalidade futebolística não é privilégio do Rio Grande do Sul, né? Acontece em todos os estados. Mas lá, pelo menos da minha vivência, isso é muito forte, né? Grêmio Internacional é uma coisa seríssima. E assim, o que eu percebo? Não é o Colorado, que é o torcedor do Internacional, não vibra tanto quanto o Inter ganha, mas vibra muito mais, e a gente escuta muito mais, né, fogos de artifício quando o Grêmio perde. Então, assim, é uma coisa muito doentia. O importante é o Grêmio perder, não é Inter ganhar, e vice-versa. Então, lá é uma coisa bastante exacerbada. A gente pega avião aí pelo Brasil afora, você chega em aeroporto, você vê o povo todo de camiseta do Grêmio, do Internacional, você quase não vê isso de outros times, é mais raro. Mas você vê lá o boné, a mochila, o abrigo inteiro, o agasalho esportivo inteiro, Grêmio Internacional, e isso, assim, é muito forte. Agora, essa relação mais forte não seria por causa do processo de belicismo mesmo, da questão? Né? Também. Porque o futebol já é bélico como um todo, né? Ali junta a fome com a vontade de comer, né? Exatamente. O futebol é belicista, né? Essas torcidas organizadas, não só no Rio Grande, mas lá tem traço muito grande. E aí eu até brinquei, vocês vejam lá, coloquei ambos campeões do mundo. Eles foram, porque no Brasil, no Rio Grande do Sul, tudo é do mundo, tudo é o melhor do mundo. Eles foram os 2 campeões do mundo, né, nesse título. Então, isso é colocado de uma forma exagerada. O meu filho, esses dias, ganhou uma camiseta do Internacional nova, novo modelo, está de aniversário, e eu fui lavar, e por dentro da camisa eu vi assim, escondidinho, bordado lá, escondido, escrito assim, ó, campeão de tudo. Porque ele disse que o Inter é campeão. Gente, é terrível. E isso é tão sério que você sabe, né? Até isso tem repercussão extrafísica, porque você tem interlúdio e agora você quer fazer o Grêmio lúdio. Não, tem o vermelhejo também, né? Agora, ó, o gaúcho, gente, é bom vocês entenderem. O gaúcho é o cowboy ricaço. E existe o cowboy pobre. Você sabe qual? Existe. Como é que é? Não. Aqui é nordestino, etc. Qual que é? O vaqueiro. Cangaceiro. Cangaceiro lampião. É o cowboy pobre do Brasil. E o gaúcho é o cowboy rico. É o peão. O negócio tem o capataz, o peão. Agora, a gente observa também no próprio trânsito a questão desse belicismo, muitas vezes. Você sai do Rio Grande do Sul, quando volta para dirigir em Porto Alegre, por exemplo, você percebe que há uma maneira agressiva no próprio trânsito também, né? Concordo, né? Mas em quê? É que o povo vem por cima, xinga. É nervoso, é rápido. Né? Buzina, xinga, né? Bota a mão para fora e faz sinais. Mas, não nomeáveis aqui. Pegando essa linha aí do belicismo que o Adélio está levantando, não sei se o Val também gostaria de comentar, a questão que a gente tem muito processo do Rio Grande relacionado às ditaduras que nós tivemos no Brasil, né? Foi. Getúlio Vargas. Eu conheci o Getúlio Vargas, conheci o Jango. O Médici, que foi considerado o pior momento, né, da ditadura. Os caras também.
Como é que você vê essa relação desses ditadores com o processo do Rio Grande do Sul? Eu acho que eles nasceram lá porque tinham essa questão, né? E tinha essa questão nos dois pontos, né? Eu acho que é complicado para o Holocarma lá do Estado, isso aí a gente ter gerado esses... E tem outros, né? Brizola também, eu acho que é um nome, ele não foi um ditador, mas também foi um político que fez bons estragos aí, onde passou também, não ajudou muito. Eu acho que é para se estudar. Houveram alguns nomes, né, interessantes aí. Né? O Getúlio Vargas foi um senhor líder. Ele era um baixinho invocado. Metido, esse é o típico, bem claro. Agora, vocês já viram que tem um busto dele lá na praça da prefeitura. E muito bem feito. Ele está fortão, moço, forte, gordo, grande. Eu o conheci, eu vi o Getúlio várias vezes por causa do Mário. A gente tinha contato. E eu não posso falar nada, porque, na verdade, foi ele que ajudou a fazer o início do princípio da universidade lá. Ele chegava no lugar, tudo parava, ficava tudo centrado nele. E ele falava o mínimo possível, só falava aquilo que interessava. Só olhava. O homem era fogo na canjica. Não era fácil. O que eu acho engraçado é o seguinte, que ele vinha para fazer o discurso lá da inauguração, né, da exposição agropecuária, todo ano, em maio. E ele trazia o discurso já pronto e dava para o Mário é que lia o discurso. Você vê como é que ele era. Olha lá. O homem era... Quando ele falava, todo mundo ouvia, porque tinha que tomar providência de alguma coisa. E onde ele aparecia, tinha o Gregório Fortunato, que era um cara de 2 metros de altura, preto, litinho, fortão, uma cara braba, você está entendendo? Que abria tudo e olhava tudo, com gente atrás, olhando tudo. Antes dele chegar, vinha o Gregório. Sempre era assim. Outra coisa, tinha um negócio da família. Eu vi irmãos dele que foram lá. Uma vez eu cedi até o quarto que eu dormia para tomar conta das crianças lá do Mário, eu cedi para um irmão dele. E dormiu lá na cama, onde eu dormia, tudo isso, porque estava sem lugar, tinha muita gente. Porque quando o Getúlio ia lá em maio, enchia a cidade, né? Que o negócio devido à agropecuária, né? Então mexia com o gaúcho. Eles podiam deixar, foi assim que o Uberaba cresceu. Matéria de gado zebu, zerá, Nelore, Hindu Brasil, tudo era esse sucesso da Índia. Agora, os gaúchos tinham muito interesse nisso. Lá. Agora, uma pergunta, o fato de nascer no Rio Grande do Sul, né? As profilaxias necessárias para poder evitar essa anticultura, esse processo, o que você sugeriria de profilaxias para o povo gaúcho? A primeira é isso que a gente está tentando fazer com esse verbete aqui, que é esclarecer, falar desse assunto, denunciar isso, né? Porque isso lá, no Rio Grande do Sul, isso aqui ainda não é muito bem compreendido. Há vários autores, principalmente alguns sociólogos, antropólogos, que já criticam bastante isso, mas no nível mais acadêmico, mais intelectual. Nós temos lá o tal Bolim, que tem 3 livros interessantes. A ideologia do gauchismo, Por Baixo do Poncho. O poncho é aquele fala, sabe? É muito engraçado. Agora, e assim, Bento Gonçalves, Ladrão ou Herói? Então ele tenta... Eu sou obrigado a confessar para vocês um dos políticos melhor assistidos que eu vi na minha vida era de lá. É só sair aqui, vocês já vão ver o busto dele durar direito. É o Pascalini, o Alberto Pascalini. Esse eu conheci, ele é fora de série. E outra coisa, extrafisicamente também ele é fora de série. Entende? É alto nível. Ele morreu, ao que me passa, ele já era doente quando eu conheci ele, que ele foi. Ele foi lá porque nós convidamos, que ele era companheiro lá do Mário, na política, e a gente convidou, ele foi patrono de uma das formaturas das escolas, entende? Então ele foi, eu conheci, conversei com ele, com o Cal, foi aí que eu vi o processo da aura, sabe? Então, a parapsicosfera desse homem, de político, ele é superior ao Mário. Você tem uma ideia.
Então eu ficava fora de série lá, vendo a palavra dele lá. Você está entendendo? Com as coisas todas. Mas ele esteve conosco, fez discurso, fez as coisas todas. Daí ele tinha um Uberaba. abertismo, não é, professor? Ele tinha um abertismo. Agora, ele não fez mentalidade tudo, porque diferente. ele morreu mais cedo, né? Ele daí podia fazer muito mais coisa. E agora ele andou estudando, o povo dá muito valor para as coisas que ele chegou a publicar. Agora, o Pascarini é fora de série. Não, tem gente muito boa lá, né? Basta a gente... Como personalidade. Tá na Hoje, velha, isso é a gente fisicamente já vê que- também. Tem essa vertente política e tem a vertente do empreendedorismo também nessa questão, que pode ser do processo bélico mesmo, professor Valdo, ou de onde é que... Porque tem o processo empreendedor, tem o processo Sim. político forte Tem. lá também, né? Mas Não, mas agora, o homem, ele tinha assistência e força presencial. Esse Pascarini. De político, todo mundo. Eu conheci o Getúlio, conheci o Jango, entende? Eu vivia com o Mário, que a gente ajudou ele a ser deputado federal 3 vezes, ele foi embaixador do Paraguai, para você ter uma ideia, não era cara de jogar fora, entende? Outra coisa, ele tinha pleno contato com o Getúlio confiava nele em tudo. agora tem uma relação forte entre Rio Grande do Sul e Minas Gerais também, né? Havia uma relação forte. Mas lá no caso nosso de Uberaba é devido à pecuária, que eles gostavam do negócio, né? Todo ano aquela exposição, foi isso que subiu. O negócio de cuidar de gado no Brasil foi lá, foi a partir de Uberaba. Agora, por exemplo, na década de 40, 50, eu estava no auge. Um zebu é uma fortuna. Você está entendendo? O zebu valia um quarteirão. Em vez de comprar um zebu, você ia comprar um quarteirão. Como é que é? O quarteirão ou o zebu? O negócio era muito dinheiro que valia a situação toda. Eu vi, porque eu acompanhei isso tudo, né? Lá, trabalhando com eles, aquela coisa toda. E era gente que tinha muita relação com o Ministério da Agricultura, com o processo da pecuária, tudo isso. E o Getúlio se interessava pelo assunto. Agora, o Mário, antes de se lançar na primeira candidatura dele a deputado federal pelo PTB, ele foi a São Borja e tirou uma fotografia junto com o Getúlio. E lá ele chegou, porque para mim foi o Getúlio que deu a ideia para ele. Ele nunca me falou, mas eu acho que era. Chegou e falou assim, carta aberta aos triangulinos. Ele queria fazer a separação do Triângulo de Minas Gerais. É um troço de gaúcho. Mas com isso, o Mário arranjou a candidatura dele. Foi eleito em alto nível. Depois ele foi eleito mais 2 vezes. Mas nunca mais se falou em triangulinos, nem nada. Porque, em parte, os triangulinos estavam com a razão. Porque o processo de imposto, aquela coisa, tudo ia para Belo Horizonte e não via nada de lá para trás. Então, Uberaba, aquela cidade do Triângulo, nada era favorecido pelo Estado. Eles só chupavam, mas não davam nada. A situação era precária nessa ocasião. Agora, o Mário viu aonde eu ia, falou isso tudo. Agora, para mim foi o Getúlio, porque quando ele esteve lá em São Borja, falou para ele. Aí ele escreveu um negócio, uma carta aberta enorme, nos jornais, tudo. Aquilo, ele se lançou como político na história. Eliana Manfroy, aqui no B, Otto, queria te fazer uma pergunta em relação ao gauchês, né, que você coloca lá na patologia. Eu fiquei me perguntando aqui, eu queria saber a sua opinião. Você acha que essa manutenção, porque pelo sotaque você identifica, né, as origens da pessoa, você acha que a manutenção do sotaque carregado e dos idiotismos, aí no gauchês tem o tutear, né, usar o tu, mas não só no gauchês, isso pode ser no carioquês, no mineirês e tal. Não, a turma também de Florianópolis também fala muito. Exato. Tudo, né? Os regionalismos, enfim, em geral. Você acha que isso é neutro, não tem nenhum problema, enfim, ou você acha que isso é nosográfico, um processo de evocação? Qual é a sua opinião? Eu penso que não é neutro, não. Né? Porque se você, como acontece no Nordeste também e no Norte, você chega em alguns locais do Rio Grande do Sul, no interior, você entende metade do que o pessoal fala. Eles usam essas expressões. Quer dizer, então, é o babelismo, né? Praticamente um dialeto. Exato, exato. E isso separa, isso discrimina, isso estigmatiza quando não exclui. Eu não acho que seja neutro, não. Eu acho que não. Agora, assim, conservar a cultura, estudar a cultura, né, se conhecer lá, né, hoje, estudar esse vocabulário sul-rio-grandense, até coisas completamente já, né, anacrônicas, tudo bem, mas
utilizar isso ser, né? Eu acho que isso não agrega nada. Isso a gente já chega num nível mais extremo, que chega a ser até um processo de jargão, ok. Mas eu estou falando sem ser tanto aí. Eu estou falando assim, num processo de que existe uma inteligibilidade mútua, mas você vê pelo sotaque carregado, assim, pela entonação, pela prosódia da fala, entende? Pela conjugação verbal, entende? O tutear, que é muito comum. Estou falando nesse nível, não estou falando tão aprofundado. Você acha que é nosográfico ainda ou aí já não tem problema? O que você acha? Olha, a gente sabe, por exemplo, questões bem práticas. No jornalismo, se você vai ser um âncora, né, de um veículo, né, nacional, seja rádio, seja televisão, você tem que superar o processo de sotaque. Então, isso é trabalhado, né? O ator precisa fazer isso também. Na conscienciologia, a gente, né, também tinha muito cuidado com os regionalismos, com os idiotismos, quer dizer, isso não ajuda não. Acho que, né, o ideal é que nós tenhamos esse universalismo na linguagem, na comunicação, né, que não haja essas diferenças tão grandes que dificultam. Tô de acordo contigo. Você está de acordo? Tô. Eu só queria saber a sua opinião. Eu queria também... é a minha opinião. Legal. E isso tem a ver com o que você escreveu lá, né, no binômio, o binômio babelismo e separatismo. Exato. É isso. Exatamente, é isso aí. Eu queria te perguntar outra coisa também, que é a formação da cultura gaúcha. Você chegou a mencionar aí, abarcou não só o Rio Grande do Sul, mas o Uruguai, a Argentina, né, enfim. E como é que você vê isso ali você põe na fatologia, na página 2 lá, primeira linha, a ascendência cultural dos países da Bacia do Prata. O que você quis dizer com isso, só para eu entender bem? Porque na formação do Rio Grande do Sul e da cultura gaúcha, do próprio gauchismo, teve muita influência da Argentina. E o gaúcho é uma figura também da Argentina, dos pampas argentinos, o chimarrão, os gaúchos, o chimarrão, a roupa, a música, muitas palavras, muitos vocábulos, né, do gauchismo são de origem do espanhol platino, né, o próprio termo gaúcho. Então teve muita influência cultural. No Rio Grande do Sul, até a questão da psicologia, a psicanálise, teve uma grande influência da psicanálise argentina, dos autores, né? Então, culturalmente, geograficamente, teve muita influência. Então, essa hoje análise... acho que está um pouco diferente, mas na formação era quase dissociado ali as três fronteiras ali. Então você acha que essa sua análise aqui do gauchismo para o caso sul-rio-grandense pode ser estendida também para o caso argentino, para o caso uruguai? A gente pode analisar mais ou menos do ponto de vista da parasociologia do mesmo modo? Teria que estudar um pouco, mas a gente vê algumas questões um pouco bairristas também, né? Nessa cultura, principalmente na cultura argentina. Eu acho que sim, mas aí teria que estudar, que não foi a minha tese aqui. Claro. E eu coloco ali, Otto, a influência que é muito grande da imigração europeia no Rio Grande do Sul. Italianos, alemães, né? E eu, por exemplo, eu e a Isabel, nós somos nossos avós, né? Italianos, enfim, a gente cresceu numa cidade da Serra Gaúcha, de origem italiana, e a gente teve essa influência do gauchismo, mas bem menos. A nossa influência maior foi do italianismo, né? Da cultura italiana, né? Isso. Então teve os próprios índios nativos, né? Os espanhóis, os portugueses. Nossa, Porto Alegre era chamado Porto dos Casais, por causa dos 20 casais açorianos que começaram lá, 20 ou 40, não sei. Então, gente, era um Estado, por essa diversidade cultural, para ser muito mais aberto, universalista. Tudo para ser internacional e não é. E ficou fechado. Ele tem uma massa cultural, paradoxo, social forte, mas que ele só absorve nos aspectos. A inflexibilidade, o tradicionalismo. Então, o italiano tradicional incorporou isso no gauchismo. E cada um contribuiu. O negócio é a priorismose, isso é que é o bravo. É que não vai para frente. O negócio Falando em multicultural, tem a ver, pode ser uma profilaxia que eu estava lendo aqui no dicionário de argumentos, o item 4, professor, autoconcentraciologia. Eu até fiquei curiosa, o que tem a ver com a automulticulturologia? O que você perguntou? Autoconcentraciologia. Item 4. Autoconcentraciologia, o megafoco da hiperacuidade. E aí vem o segundo. A automulticulturologia. Pois é,
Aí o processo todo é o seguinte: para a pessoa se concentrar, ela tem que, naquela concentração, se irradiar para a periferia, para aquilo que chama hoje de perífero. Você está entendendo? Então é o núcleo que vai criar o processo maior. Sempre tem um núcleo, que é, no caso, o paracérebro da história aí. Então pensa nessa autoconcentração que a pessoa tem que ter para poder expandir. Porque se também a pessoa se concentrar só nela, ela fica egóica, ela se intoxica. A multiculturologia é a hora que ela concentra para entender, porque aí aumenta a força, ela começa a entender as coisas mais. Com isso, ela entra no atacadismo, ela sai do varejismo, entende? Primeiro, a pessoa tem que ver o paracérebro. Sem paracérebro, nada funciona bem. Gauchismo? Aqui tem um monte de coisa, né? Só o título ali, ó. Autoparacerebrologia. Isso é mais do que... É tudo. Para todo mundo. É a base. Agora aqui. Professor, constituí dupla humana e vivemos muito bem. Algumas vezes não concordo com algumas coisas que vêm de minha parceira. Mas quando isso acontece, conversamos pacificamente. Já ouvi dizer que se tudo está azul com o casal, um está manipulando o outro. O senhor pode explicar? Não, não é bem assim não. Estou falando o seguinte, pode haver, ficar tudo azul, mas há coisas que você discorda. Então tem que ter dentro da dupla a admiração, discordância. Isso aí que é a coisa séria. Agora, se tudo não há discordância de nada, aí sim. Aí tem alguém que está manipulando o outro. É assim que nós falamos. Agora aqui. O tema me fez recordar que em um evento do IPC foi colocada a sigla do Instituto dentro da bandeira do Rio Grande do Sul. E o professor Val, da época, foi contra. Vou comentar. Eu já comentei, chefe, você está chegando agora. Ele é de Canoinhas, em Santa Catarina. Ele devia de estar, já viu alguma coisa no assunto. Ele não quer deixar de fora. Porque essa foi uma piada. Eu queria trazer um dos banners comigo, que tinha vários. Mas depois a gente viu, ficava chato, né? Que eu ia mostrar para a turma do Rio. Assim, ó, eu queria mostrar uma coisa para vocês. É a primeira vez que acontece isso. Que era o Instituto lá no meio. Mas estava bem feito. Não era de jogar fora, não. Uma obra de arte. Uma obra muito bem feito, mal feito, muito bem feito. Entende? Pois é. Artisticamente perfeito. Aqui. Artista sem discernimento. Arte sem discernimento nenhum. Entende? Agora aqui. Fui em Porto Alegre e fiquei impressionado com a ideia de que tudo deles é melhor. Fiquei indignado com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pois sua faculdade de pilotos de avião fazia lavagem cerebral violenta, dizendo que era o melhor curso dentre outras faculdades, além de cobrar outras atividades necessárias e ser muito mais cara que as outras escolas. Agora ele pergunta, de onde veio essa cultura? Olha, você leu o verbete aí que tem várias dicas. A Pontifícia. Olha, gente, isso é tão antigo. Eu coloco na Citaciologia, página 1, você vê aí, ó. Excitação contributiva ao tema, né? É o refrão do Rio Grandense. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Gente, ele já, né? Sim, até comentei, é a capital do mundo. Então, você vê que isso é antigo. Esse hino foi feito em 1860 e alguma coisa. E já, né? As façanhas do Estado eram modelo para toda a terra, é velho. A gente, de qualquer maneira, tem que ter muita atenção, principalmente para a inteligência das gaúchas. Há aquele caso que eu não posso esquecer, que o cara viajava muito na atividade dele, que era o marido dela. Então ela chegou para mim e falou assim, olha, eu não posso mais ficar com ele. Eu falei assim, mas por quê? Porque ele trouxe a viagem lá, e nós fomos lavar a roupa dele, e a cueca dele estava com ponto riscado. Vocês estão entendendo, né? Ela examinou o ponto riscado.
E eu senti que tem mulher atrás disso. Aquilo foi feito para acabar com o negócio. Eles acabaram se separando. Ponto riscado. Então ele ainda viu nas viagens que o cara estava fazendo, com o negócio dele lá, as coisas que ele fazia, tinha que viajar. Então, que alguém fez o ponto riscado na cueca. Não tinha jeito, né? Essa marcou tudo. A dona descobriu, foi olhar com calma o que estava acontecendo. Tinha alguma coisa no ar. E o negócio era de ar mesmo, que o rapaz era piloto. Aqui, professor, a psicanálise da visão da conscienciologia está ultrapassada? Totalmente. De que maneira fazer a integração entre a psicologia e com isso aqui? Nós já respondemos. Essa pergunta já foi feita aí. Professor, o senhor considera que ser apenas uma questão de tempo para que a matemática faça a convergência da lógica além do cérebro e chegue à lógica do paracérebro? Não, isso aí, coitado, não. Esse povo tudo é da lógica, é apenas do elétron. A convergência do paradigma consciencial em uma ciência ao estilo da matemática é impossível. Pessoalmente, creio que não é uma barreira intransponível, não. Agora, eu confio em você. Já que você acha que não é uma barreira, eu confio em você. Faça alguma coisa, que não é fácil. Vamos trabalhar. Outra coisa, eu não sei de onde você é. Se você é gaúcho, você tem mais chance aí. Gaúcho é combativo. Uma sugestão que eu dou, assim, para fazer uma contrapontologia séria aqui, porque já que esse verbete vai ficar com essa temática, eu acho importantíssimo abordar a questão do machismo, que eu já comentei, do tratamento à mulher, que é a questão da violência, e vejo também a representação do racismo, a questão dos skinheads, é claro que no Paraná tem também, em Curitiba bastante, mas o reduto mais forte é o Rio Grande do Sul. Neonazismo. No neonazismo. O neonazismo está em franco desenvolvimento. A gente não deu para colocar tudo, era tanta coisa então, pesada. Eu acho uma questão assim seríssima. No Brasil, a gente ter chegado a esse ponto no sentido disso. Claro que a Grécia já tem até representante do neonazismo lá no parlamento. Eles têm deputado neonazista, que isso aí já atingiu o máximo que poderia acontecer. E é a Grécia que está no buraco. Ela que está no buraco, tem um neonazista oficialmente representando o partido. Mas eu acho que o Rio Grande do Sul está, assim, correndo por essa linha. Tem uma representatividade racista fortíssima e principalmente do neonazismo. Então, acho pontos, assim, críticos do ponto de vista parasocial, não que não tenha outros estados, mas lá está muito notório, aparece na mídia, toda hora comentam. Então, são coisas sérias. E a questão também medievalesca, que aparece nessa coisa do cavalo, das justas, as liças, as cavalhadas, que também tem no Nordeste, mas que tudo representa a mesma coisa, vem do mesmo espírito medievalesco. Então, isso atrasa o processo da reurbanização extrafísica e isso é endeusado. Todo folclore tem uma base de idiotismo cultural muito séria, se a gente for olhar, né? Eu vi isso muito lá na Espanha, que é uma coisa triste. Mas é bom a gente apontar esses dados, porque é uma oportunidade. O oportunismo do verbete, ele é muito sério, porque não vai ter outro sobre esse tema na enciclopédia, ele vai ser o único. Então é importantíssimo que tenha as outras coisas, porque são coisas de época, daqui a 5 décadas as pessoas não sabem que essas raízes já estavam aqui, a gente não sabe para onde vai, né? Eu concordo. Você concorda? Concordo que o machismo e o racismo devem entrar de forma mais explícita. Né? Porque o racismo é muito forte lá. É muito forte. Ele fica muito dissimulado, mas ele é bastante, historicamente ele é muito forte. Ele é muito forte. Por causa da cultura alemã, forte também, muito presente. Então seria bom a gente explicitar e o machismo isso, porque também vai ajudar as gerações futuras que vão ler a enciclopédia, elas vão encontrar que essas bases já estavam ali e que isso precisa ser extirpado, né, de alguma forma. Tá? Eliana, aqui é o Alexandre Noir. Eu queria ressaltar um que a professora Malo falou agora, que é a cavalhada, né, a relação possível da cavalhada com a própria tradição dos grenais. Porque você vê, né, tem um bairro em Porto Alegre que chama Cavalhada, é uma tradição do interior. O que é a cavalhada? Cavalhada veio da Espanha, né, e é uma representação da perseguição dos espanhóis quanto aos mouros. E um lado era azul e o outro lado era vermelho.
Então, até que ponto, né? Porque a cultura gaúcha, como você mesmo colocou, já foi dito, tem uma herança forte hispânica. Tem. Até porque o Rio Grande do Sul, inicialmente, ele era da Espanha, né? Conforme o Tratado de Tordesilhas, né? Então, até que ponto não pode ter uma herança cultural das cavalhadas, dessa perseguição espanhola aos mouros, no Grenal, nesse fanatismo do Grenal aí? Exatamente. E o Internacional Grêmio, a Isadora lembrava aqui, até o símbolo do Grêmio é um mosqueteiro. É um mosqueteiro. Isso, com uma espada, tudo. E o Internacional, ele foi o contraponto, quando foi criado, era uma homenagem internacional socialista, o nome veio disso. E ele admitia negros, coisa que o Grêmio não admitia, nem o jogador e nem frequentar o estádio. Então o Internacional era mais a plebe, era mais... Isso. Pasqualini. Não sei se Pererê. E o outro era um mosqueteiro branco, europeu. Só mais um comentário aqui, até para o professor Valdo até. Professor, o senhor estava falando do Pasqualini, né? Eu recentemente fui pesquisando um pouco sobre ele e o PDT, né, que é o partido herdeiro do trabalhismo, né, do Pasqualini, tem uma fundação que chama Instituto Alberto Pasqualini Leonel Brizola. E eu me perguntei, será que até que ponto isso não pode ser tentativa de ajudar a consciência do Brizola, alguma coisa assim? Que o Pasqualini, não sei, fiquei me perguntando por que associar os dois, né? O Pasqualini é muito melhor, sei lá. Mas ele fez muita assistência. É no outro lugar, não é no Rio Grande do Sul. Tem Passou a ser Leonel Brizola depois da morte do Leonel. Depois do Brizola. Porque antes mesmo já tinha esse centro lá. O instituto esse? Já que havia, o nome é Alberto Pasqualini. Que é ligado ao PDT. Né? Tá. Era só Alberto Pasqualini. Mas era em função, que o próprio Brizola veio do PTB também. Né? O Brizola, se não me engano, foi do PTB. Não, o negócio é o seguinte, mas ele queria o Partido dos Trabalhadores. Não, o negócio é o seguinte. Que o PTB era o Partido dos Trabalhadores. Bem lógico. O Pasqualini foi o cara que criou o trabalhismo no Brasil. Ele inspirou Getúlio. Na verdade, ele inspirou Getúlio. Mas inclusive até quando o Brizola estava vivo, já tinha... Eu sei de tudo isso porque eu era garoto, quando eu comecei a ajudar o Mário, porque ele que me chamou para trabalhar com ele e nunca mais eu paguei estudo nenhum meu. Foi tudo gratuito, porque eu comecei a ser funcionário dele. Trabalhei alguns anos sem receber ordenado. Aos 16 anos eles me deram uma carteira de trabalho, caderneta de trabalho. Sabe, professor, que o Pasqualini, ele foi cogitado para ser vice do JK. Foi. Né? Ele foi cogitado, só que ele estava doente já, e ele não quis também ser. O JK era PSD. Mas foi feita a coligação, agora, né? Tanto que saiu o Jango ao invés dele. Lá no Holociclo tem um material do Pasqualini, o Edi, que até foi o primeiro aí, Tertuliano, que escreveu, ele mandou vários materiais do Pasqualini, inclusive material escrito pelo Pasqualini. Eu também tenho. Lá no Holociclo tem. Que eu tive contato, o Rio Grande eram tudo sério demais. A turma de Minas Gerais era mais acessível. O Juscelino, por exemplo, era um cara que era aberto. Os outros não eram, tudo mais. O Getúlio, por exemplo, era fechadão. O negócio dele tudo assim para dentro. O Pasqualini era aura, era muita energia, força presencial. Esse povo tinha muita força presencial. Entende? Isso é que eu sempre chamei a atenção. Liana, só mudando um pouquinho de assunto agora, uma informação que eu não sei se você chegou a estudar isso, mas aí fica como sugestão, de repente, para um próximo verbete, que a maior indústria de processamento de fumo do mundo, da América Latina, do mundo não, ela até pouco tempo atrás era em Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. E tem pesquisas que mostram, né, que se fuma muito no Rio Grande do Sul. Quando eu vim morar aqui no Paraná, uma coisa que me chamou a atenção é que eu não sentia cheiro de cigarro na rua. Eu não sentia cheiro de cigarro nos lugares, eu não via na universidade os alunos fumando. No Rio Grande do Sul, onde você vai, tem cheiro de cigarro. Concordo com você, Dana. Estive lá em Porto Alegre agora, recentemente, impressionante, a cidade cheira... Ela cheira cigarro. A cidade... Porto Alegre é incrível, ela tem um carroceiro por esquina mas vamos que devagar. cheira cigarro. Vocês têm que dar um desconto no processo geográfico. Vocês não sabem da história minha com a televisão em Porto Alegre. Eu fui lá e entro no estúdio para dar uma entrevista na televisão.
A hora que eu entro, assim, eu não fico aqui, vamos fazer em outro lugar. Tem jeito de levar para outro estúdio para levar? Não, mas isso é ao vivo, tem que ser aqui dentro, não. Mas por quê? A poluição disso, vocês não limpam isso aqui? Olha como é que está, o cheiro está no ar, tem as coisas, tudo está tudo poluído. Aí eu falei assim, não tem ninguém resfriado, não? Aí nós fomos ver, os câmeras começaram a espirrar, o outro tossiu, não sei o que é. Eu falei assim, eu não fico aqui. Aí eu fui, fiz a entrevista e falei, eu acho que vocês deviam colocar um estéreo enorme na principal praça de Porto Alegre e fazer homenagem para a limpeza do ar. É uma das cidades mais poluídas do Brasil. Agora veja, isso tem quantas décadas? Agora você imagina. Já era das mais poluídas. Naquela ocasião, nem o Rio, eu me sentia melhor no Rio do que lá. Hoje não, o Rio está muito poluído, mas Porto Alegre deve estar incrível. Por exemplo, no Parque da Redenção tinha poluição. Você ia para casa, depois eu ia para o hotel, aqui está tudo preto, sujeira, na camisa da gente. O nariz fica tudo cheio de pelota preta. Você está entendendo? O negócio não é fácil. Não é fácil lá. Agora, é por causa do ambiente lá, que é fechado. Mas fumam muito lá, tem pesquisas que mostram isso, né? Fora que tem as indústrias de cigarro, lá tem Souza Cruz, Philip Morris, Santa Cruz do Sul tem um maior complexo. Né? É produtora. Produtora. Produz E só para você ter uma ideia, a FUBRA, né, a Associação dos Fumicultores do Brasil, eles passavam nas escolas fazendo trabalho pedagógico. Assim, era uma campanha ambiental para que os fumicultores replantassem as árvores que eles derrubavam para secar fumo. Mas o mascotezinho que brincava com as crianças era o afubrinha, era um pé de fumo. Sabe? Então, isso em 2000 e pouco, não era lá no século passado. Então, é uma cidade. É atual. Eu procurei destacar um pouco mais aqui, Tamara, a indústria belicista. Sim, eu sei, mas só para dar uma outra. Você está me mostrando aí que tem muito mais coisa. O cigarro lá é muito forte. E está correto, isso é bem sério lá. A indústria de bebida, né? Bebida alcoólica, a indústria de vinho, de destilado, é fortíssima também. É imensa, é imensa. Então, estamos um pouco enrolados lá, né? No Rio Grande do Sul, temos que trabalhar muito aí para... Aqui na letra B, na verdade, só discordando um pouco dessa questão que o Zaço trouxe do espanhol, dessa questão do azul, né? Porque lá no Nordeste também tem bastante isso. Tem cavalhada, tem tudo cordão azul encarnado, os times de futebol também, um azul, outro vermelho. A gente tem, né, influência espanhola, a gente fala gosto, a gente fala mucho. Então tem uma influência lá também, mas não tem essa questão tão forte como é lá, né? E então acho que tem que ver outros pontos, talvez essa origem italiana, porque na Itália até hoje você tem comunidades lá que falam dialetos, né? Acho que são mais de 20 dialetos que tem na Itália, eles não se comunicam entre eles. Tem essa questão muito arraigada, então tem que, acho que aprofundar e ver todas as origens, né? Que a gente tem aqui no país, o que é que influenciou cada ponto e a mistura. Acho que o contexto, né, diz bastante coisa. Acho que o espanhol não seria só por aí, não. Tem um autor, né, que estuda muito até o Nordeste brasileiro, que é o próprio Gilberto Freire, né? Então trata de tudo isso, né, as origens da cultura nordestina, tudo. Inclusive tem um livro aí que eu andei estudando, que eu até emprestei, que chama Nordeste Semita. É interessante, mostra os judeus e árabes no Nordeste. Porque a primeira foi lá em Recife. Ninguém falou do chimarrão, né? Que também já está tão batido esse assunto. Do chimarrão. Outra questão, além do fumo, eu acho que é a questão dos costumes, que eles processam o couro. E ali eu vejo, eu sou nativa do oeste catarinense, descendente de alemães, mas vindos do Rio Grande do Sul. Então, o oeste catarinense é uma extensão do Rio Grande do Sul, porque, na verdade, nossa capital, nós não considerávamos Florianópolis. Ou era Curitiba ou era Porto Alegre. E toda essa questão de costumes se alastrou para Santa Catarina, e de Santa Catarina, muitas pessoas migraram para Mato Grosso, onde levaram também todos os costumes.
E essa questão do processamento de calçados é uma coisa muito séria, porque a matança dos animais, ela revela o belicismo do gaúcho. Eu lembro como o pessoal assim não tinha sentimento nenhum em matar os animais. Era tiro, como criança eu me assustava. Para matar uma galinha, eles corriam atrás com uma espingarda e matavam assim, de uma forma muito cruel. Então isso tudo, isso tem a ver com a origem, com a cultura de um povo que não tem, a minha mãe sempre dizia, tem que ter sangue frio, não pode, porque eu lembro que ela mandava a gente matar uma galinha, eu não conseguia, ela não morria na minha mão. Ela dizia, tu não tem sangue frio. A morte da galinha é uma caça. É assim que eles pensavam. Agora me conta, você é gaúcha? Não, eu sou nascida do oeste catarinense. Ah, então tá. E agora eu estava morando na divisa. Era só caminhar então, 1 quilômetro, eu estava em Santa Catarina. Que era das tais dona, você está entendendo? Da determinação e da liderança. Eu chamava que ela era prefeita lá de Torres. Agora só, essa questão do belicismo aí, foi semana passada, acho que um vídeo que bombou na internet, foi daquela senhora lá no Rio Grande do Sul que matou o assaltante. Foi em Caxias do Sul? Italiana. Gente, e vale a pena assistir a frieza da mulher contando a história, como é que ela matou o bandido que invadiu a casa dela. Você sente, até certo ponto, o orgulho do processo. É a caça, é a caçadora. Agora a senhora... Bateu a vítima. 80 anos, né? 80 anos, Valdo. E a mulher explicando como é que ela matou o bandido. E explicando, fazendo gesto e tal. Você vê o olhar da mulher, vale a pena assistir. Agora, ó, tem um aqui. A verbetógrafa poderia comentar o paradoxo machismo gaúcho e gaúcho de Pelotas. Vocês já viram, né? Aí você, né? Como é que é, Vitor? Entendeu, Adélia? Me deixa de saia justa, calça curta e vários outros. Isso eu acho que é um preconceito. Gente, o pessoal de Pelota, né, não, gente, acho que isso aí é exagerado. Homossexuais tem em qualquer lugar, tem também em Pelotas, tem em qualquer lugar. Em Pelotas tem muito doce gostoso. Teve agora a Fena Doce lá. É porque os filhos então, das fica aí pessoas... Agora, tem uma explicação. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Você sabe que em inglês a palavra gay, o que significa? Mas gay quer dizer alegre. Agora, Porto, gay. Vamos entender isso. Como é que fica? Não, os filhos das pessoas, das famílias mais com dinheiro na região iam para a Europa fazer o curso superior e voltavam finos, voltavam sofisticados, educados, né? Então, por isso que o pessoal falava que o cara voltou, né? E na época Pelotas tinha bastante disso, né? Então, dizem que vem daí essa... Tem um cara que já usou... Aqui, ó, eu não vou explicar para vocês, só vou falar uma vez, ver se vocês entendem. Tem um cara que usou muito essa expressão, que é uma palavra única, só fiz esticado. Eu não sei o que significa. Eu não entendi nada. Dizem que isso entra Pelotas. Paulo, tem aquela gafe do Lula que estava em Pelotas, falou pelo microfone, não sabia que estava tudo aberto, falou umas barbaridades, saiu, que lá só tinha... Falou isso? Falou, foi mesmo? Quando ele era mais velho.
A Pelotas ela era chamada Paris dos Pampas, né, por causa disso. É verdade, Paris dos Pampas. Por causa dos filhos, esse que o pessoal lá tinha muito dinheiro lá no sul e mandava os filhos para Paris para estudar direito, medicina, essas coisas, né, que era muito comum. Na Pelotas, sim, só Pelotas tem casas, né, lindas, muito antigas e verdadeiros muito decadente hoje, Pelotas. A sobremesa de Pelotas é uma coisa. Mas falando em cidade aqui, tem uma cidade muito interessante chamada Nova Brécia, gente, e ela é a capital, é exportadora de churrasqueiros para o mundo. É muito interessante. É verdade, gente. De lá, olha aqui, ó, de lá saíram 300 churrascarias pelo Brasil e mundo afora. São oriundos de proprietários ou churrasqueiros que vêm de Nova Brécia. Muito interessante. Faculdade, e essa cidade é engraçada, na entrada da cidade tem uma estátua que é um churrasqueiro, assim, com espeto gauchão, que assim, a cidade faz um tributo, né, porque isso trouxe muito dinheiro para a cidade. E aqui numa matéria da Veja, um pouco mais antiga, diz assim, ó, desde aquela época ninguém mais quis saber de estudar em Nova Brécia, revela a dona Angelina Calmo. Todo mundo aqui só pensa em trabalhar em churrascarias. Então, o pessoal, grandes churrascarias lá, Porcão, do Rio, Mares, daquela rede, é tudo de gente de Nova Brécia. Eles têm churrascaria no Japão, na China, na Europa. Eliano. A Mares também, é muito interessante. Eliano, é lá em Nova Brécia que tem aquele curso tecnólogo de churrasqueiro, né? A Márcia está lembrando. Curso que tem superior de churrasco. Tecnólogo em churrasqueiro. E é também a capital da mentira. Tem o Festival Anual da Mentira. Como diz o cara, eles espalharam a porcariada pelo mundo afora. Não, mas Nova Brécia exporta conscienciólogos também. Tem uma Principalmente a consciencióloga aí churrascaria que Porcão. uma consciencióloga é alto nível. Arliando, só para complementar esse negócio da churrasqueira. Eliana. Filha de Nova Brécia. Diga, né? Só para complementar essa informação da churrascaria aí, eu e a Pilar, lá na China, a gente foi numa churrascaria. E era de gaúcho mesmo, né? Só que era verdade, de jantar, assim, que não dava muito pra comer, não. Mas a gente foi numa churrascaria. Tem CTG na China também. Tem CTG na China. Imperialismo gaúcho. Lena Silde. Diga aí, Vera. Eu é que sou de Nova Brécia, tá, gente? Então, a questão é o seguinte, a questão do churrasqueiro, ele está lá na praça, tem um churrasqueiro em homenagem. Esse Festival da Mentira, realmente é um festival, é dito Festival da Mentira, mas são essas anedotas que o pessoal conta. E realmente, todos os anos tem esse festival. E tem um slogan que diz assim, vá mentir em Nova Brécia. Então, assim, é bem típico isso, sabe, em termos de Nova Brécia. Essa questão cultural, em termos de estudar, é real. Então, assim, como é uma cidadezinha, muito no interior, é fim de linha praticamente, então é uma questão assim, que realmente as pessoas não se preocupavam em termos de estudar. E uma coisa bem interessante, que quando eu nasci em Nova Brécia, não era município, era de Arroio do Distrito. E nós éramos lá e tinha mais ou menos umas 10 mil pessoas. Foram assim, eu acho que uns 4 a 5 anos depois, ela diminuiu para 5 mil pessoas. E não foi porque as questões de divisão de cidade. Foi porque as pessoas saíam da cidade, porque realmente é uma questão assim, não tem, a cultural é muito baixo, e além de que era muito agrícola, né? Um local muito agrícola.
Então, isso tudo que está colocado, que a Eliana está falando, tem essa realidade. Hoje está começando a se reverter isso. Tá? Então, o pessoal hoje já faz faculdade, o pessoal já estuda. Então, há uma cultura agora, o pessoal está, mas mantém-se assim muito também. Tem muita gente que saiu e hoje está retornando para Nova Brécia e trazendo essas informações de fora. Então, isso está melhorando a cidade. Ok? Eliana, aqui, eu estou vendo o dicionário o termo Gaudério. Aqui é vadiagem, vadio, malandro, É isso que está. Agora, esse termo, por que é usado para gaúcho? Você sabe a origem? Pois é, olha, ele até coloca aqui, o item 68, Gaudério, parasita errante sem dono. Tudo, por esse vocabulário aqui, que traz etimologia, a origem, ele é bem completo, tudo era relacionado ao gado. Né? Então, por exemplo, o cavalo Gaudério, ou o gado Gaudério, aquele que fugia, errante, né? E isso acabava passando para o ser humano. E hoje, Gaudério tem outra acepção. O Gaudério é o gauchão, é o típico, né? Não tem essa acepção tão pejorativa assim. Não é pejorativo, não. O Gaudério não é pejorativo, é um sinônimo de gaúcho, gauchão, Hoje em dia não é. Pelo que eu vi, tudo era muito ligado à lida, ao trato com os animais, a relação com o cavalo, a relação com os bichos, os bois, enfim, né? Era a vida deles, era os animais, o cavalo e a prenda. Até só para fechar, em Caxias tinha uma loja muito engraçada, até o Loche riu muito quando contei para ele, que mostra bem como é que esse gaúcho mais tradicional vê o processo. Dizia assim na fachada, é sério isso, na fachada da loja, dizia assim, ó, tudo para o peão, o cavalo e a prenda. Então, é o peão primeiro, o cavalo, e segundo, e é sério, realmente o cavalo é mais importante na vida do gaúcho, era do que a mulher, a prenda por último. Então, a prenda vem no fim. É isso aí. Eliane? É prioridade. Eliane? Oi, aqui em cima no B, por favor. Você trouxe, eu cheguei um pouco mais tarde hoje, você trouxe conceitos muito sérios, né? A questão do bairrismo, do machismo, do racismo, o belicismo. E aqui na página número 2, em voluntariologia, você traz aqui para nós o primeiro item, né? Que são os voluntários da conscienciologia ressomados no Rio Grande do Sul. Você chegou a estudar e fazer um link mais sério, além do pacifismo? Quais são os itens, os aspectos, as coisas que nós realmente temos que aprofundar e trabalhar justamente por ter esse vínculo com o Rio Grande do Sul? Na sua experiência, você chegou a fazer esse cotejo entre as suas características, as características do Rio Grande do Sul e do grupo mesmo, né? Olha, eu não fiz isso de uma forma tão aprofundada como você está colocando, mas é claro que eu reflito sobre isso, e até percebendo como tem pessoas, né, voluntários da conscienciologia ressomados no Rio Grande do Sul. Aqui, por exemplo, aqui na CCCI, e também estão em outros locais aí da CCCI mesmo. Nós temos na Aracê, né, tem pessoas do Rio Grande do Sul, várias delas, pessoas líderes lá importantes. Eu acho que a gente tem que ampliar, melhorar aí o nosso universalismo, o nosso belicismo, Fabiana. E eu me percebo, às vezes, como uma pessoa com bastante belicismo, não mais, né, atiro lá como a velhinha de Caxias, mas enfim, o belicismo no falar, no posicionamento, na energia, né, até às vezes no trânsito aqui em Foz. Então, tem traços sim que a gente traz coisas também super positivas. Eu acho que nós temos um empreendedorismo, uma determinação, uma vontade, assim, uma coragem, que eu acho que isso podem ser trafóides importantes, né? Mas isso não é porque a gente é gaúcho, não, isso é da consciência. A gente tem que, né? Chega uma hora que a gente sobrepare esse aspecto, que é da consciência. Eu quis chamar a atenção aqui, é que tem muito voluntário da conscienciologia que ressomou no Rio Grande do Sul, né? E aí, cada um aí reflita sobre esse processo. Eu penso aqui com os meus botões, as coisas que eu tenho que superar aí, não fiz esquema por acaso, a minha falta de universalismo, muita coisa, meus preconceitos, a minha priorismose, meus traços de interiorose, por vezes. Então, cada um faz a sua auto-pesquisa. Pra gente mesmo, né? Tem aí claro, itens bem importantes que com só o certeza. fato
local de nascimento já chancela algum direcionamento que a pessoa tem que trabalhar. Ok, obrigada. Eliana, um aspecto, existe um contraponto também do gaúcho que é altamente positivo, ensino de alto nível, por exemplo, lá tem muitas livrarias, talvez fosse o caso de se colocar também esses contrapontos de, vamos dizer, positivos no Rio Grande. Eu coloquei algumas coisas aqui, mas o verbete ia ficar, né, muito grande, enfim, eu tive que fazer escolha. Mas eu hoje contesto um pouco essa questão de que está tão lá em cima. Eu acho que São Paulo já nos deixou para trás há muito tempo. Em termos ali de livrarias, de educação, de nível de educação, das universidades. Mas a matéria de livraria, Curitiba, pela população, sempre foi a cidade que teve mais livros. Também. Eu acho que isso aí... Percentual dos maiores do Brasil. Acho que isso já é um mito, viu, Alindo? Isso aí já foi, já era. Acho que não está mais com essa bola toda, não. O interior é muito pobre. No Rio Grande do Sul, as duas grandes áreas mais ricas é Porto Alegre, que ali é a região metropolitana, e a região da Serra, que é a região industrial, e a parte de migração italiana, alemã. O resto do estado, sul, gente, tem uma pobreza, um sucateamento, a desertificação, que o Sr. Waldo falava no início, também estava conversando aqui. Então, o Rio Grande do Sul está com muitos problemas, não está mais assim, não. Tem que botar o pé no chão e ver que a gente já perdeu esse status aí de mais intelectual, muita mais gente está politizado. saindo de lá por causa do deserto. Está ficando um deserto. Eliana, na letra B aqui. Agora, com relação a esse negócio dos livros, eu tive lá em vários, visitei vários sebos, e tem que ver também a qualidade da leitura, porque de 5 estantes, 4 eram só sobre história de guerra. Então tinha uma estantezinha com psicologia, medicina lá, Buenos Aires é assim. Só de Buenos história Aires, de guerra. você olha as montas da livraria, que predomina mais, tudo é política. Eu fui num sebo para fazer esse verbete, num sebo só sobre gaúcho. Chama Érico Veríssimo o nome do sebo. E assim, para quem quer fazer pesquisa histórica, ele é imenso, só sobre gaúcho praticamente. Então tinha assim, eu não sabia nem o que escolher, de tanta coisa que tinha. Lá é então era muito forte Mário isso, Quintana. Gauchismo de fato. Agora, eu gostei demais do seu processo do gaúcho. Vamos ver agora qual vai ser a próxima mega foco que você vai fazer para os próximos verbetes. Quanto? Mais? Muito. Tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 72 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais e 15 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Marta, Web Conference, Apex, OIC e Apex convidam imersão processioterápica, Adriana Tares para Jurídica, Marcelo, Conselho dos 500, Delmara, Primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia. Boa tarde a todos. Da parceria entre a Apex e a Conscius, surgiu a teleconferência que vai ser ministrada daqui a pouco, às 15h30, chamada Conscienciometrologia. Dentre os tópicos, o professor vai falar sobre a técnica do feedback interassistencial, que é o caso da consciência cobaia, e também o ajuste na autoproex. Priorizações existenciais a partir da autoconscienciometrologia e também relações da proexologia com a conscienciometrologia. O professor João Paulo estará no site www.apexinternacional.org ministrando essa conferência das 15h30 às 17 horas. Repetindo o site www.apexinternacional.org. Obrigada e até logo. Boa tarde a todos, aos teletertulianos. Em nome da OIC e da Apex, estamos aqui convidando para o Imersão Progessioterápica. É um curso de campo que estará acontecendo em Porto Alegre agora, no dia 6, 7 e 8 de julho. Informamos que nós já temos 63 inscritos e restam somente 17 vagas. Então a gente pede aí para o pessoal se antecipar, que tem só uma semana, não deixa a inscrição para a última hora. E eu estou passando aqui para o Ildenilson falar um pouco sobre o curso. Esse curso é até interessante para ir para o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Tem tudo a ver com o verbete, né?
foi uma coincidência, mas é uma oportunidade aí do pessoal, tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem várias pessoas aqui do Paraná que também estão indo lá para Porto Alegre para fazer esse curso. É um curso de imersão, a pessoa começa na sexta e vai até o domingo, fica hospedado no hotel, e é uma oportunidade aí de estar até alavancando a sua ProEx, o seu entendimento da Conscienciologia. Ele é um curso com o EPICOM, professor Enário Takimoto, né, que vai estar epicentrando. Então é um curso que tem um trabalho energético, conciliado com a consciencioterapia, e nós estamos fazendo essa relação, essa parceria com a Apex, incentivando também aí no desenvolvimento da ProEx das pessoas lá no Rio Grande do Sul. Ok? Estão todos convidados. Telefone para contato é 45 30 25 1404. 45 30 25 1404. Obrigada. Olá, boa tarde. É para lembrar que a palestra de amanhã da Thales para a Jurídica, ela foi transferida para o dia 8 de setembro, devido à Assembleia do Conselho dos 500. Rafael vai passar mais informações. Pessoal, então a nossa próxima palestra vai ser Direito Civil e Empresarial aplicados à CCCI, no dia 1º de julho, com as professoras Carla Ullmann e Morena. Tá bom? Todos convidados. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui com uma comissão, a Unicim, junto com a Comissão de Gestão do Conselho dos 500, junto com o Colégio Invisível da Paradireitologia, para lembrar a todos os cognopolitas que amanhã vocês têm um encontro, porque amanhã é o dia D. Dia 24/6, domingo às 15 horas, no Auditório do Discernimento, nós vamos ter uma reunião, a Assembleia do Conselho dos 500, onde nós já temos a pauta sendo divulgada. Fizemos aqui uma camisa que é Democracia Pura, exerça a sua cidadania evolutiva, Conselho dos 500, eu participo. E nós gostaríamos de convidar a todos, porque nós vamos discutir lá o mandato da Comissão de Gestão do Conselho dos 500, há uma proposta de mudança na forma de funcionamento desse mandato, e seria muito importante ouvir a opinião de todos os cognopolitas. Ou seja, que a gente participe com uma ação política consciente dentro dessa condição. A outra questão é que nós vamos ter a oportunidade para 5 pessoas assumirem uma função de gestor parapsíquico, né, que foi até o verbete que eu recentemente defendi. Vai ter eleição de 5 novos conselheiros para integrar a Comissão de Gestão do Conselho dos 500. Esses gestores, esses conselheiros, eles começam a trabalhar a partir de agosto de 2012. Há também uma apresentação da Comissão de Segurança da Cognópolis. Então há um grupo que vem trabalhando seriamente aqui junto ao CAEC, envolvendo representações de todos os condomínios, dos campi aqui na Conscienciologia, na Cognópolis. Eles vão fazer uma apresentação do status desse trabalho. E também vamos ter a proposta ou discussão de nós realizarmos um curso para a CCCI a respeito da consciência política. Acho que é um tema que a gente precisa debater mais, uma vez que nós somos uma célula do Estado Mundial, e nós não vamos conseguir ser a célula do Estado Mundial sem entendermos mais sobre política e parapolítica. Então, eu gostaria de que vocês, a partir de agora, pudessem startar a campanha. Eu vou, você também, e amanhã a gente ter lá o espaço do auditório do discernimento lotado, com todos os cognopolitas para discutirmos o Conselho dos 500, Democracia Pura, na Cognópolis. Então, aguardamos vocês lá. Obrigado. Boa tarde, pessoal. A Conscius vem convidar você para participar da primeira jornada internacional de conscienciometrologia, que vai acontecer no período de 6 a 8 de julho, aqui em Foz do Iguaçu. Lembrando a todos os intermissivistas a importância da conscienciometria para a identificação de erros ectópicos e para a minimização de conflitos intraconscienciais. A jornada oferece 2 campos energéticos parapsíquicos que propiciam a expansão da autolucidez para reflexões e autoconscienciometria. No site www.conscius.org.br você encontra o manual do participante, com as principais orientações sobre vestimenta, hospedagem e alimentação. Sua inscrição pode ser feita pelo telefone 45 35 25 2652. Obrigada.
O verbete da manhã é viragem intermissiva, especialidade intermissiologia. Autor, professor Felipe Mansur. Obrigado e boa tarde a todos.